Louvado seja Jesus Cristo. Amados irmãos, voltamos para a glória e honra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe o teu lar, a tua vida. Graças a Deus. Maravilha, Jesus. Irmãos ouvintes desta emissora de rádio, queridos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube, Pastor Jefferson Roque, ou o canal Jesus Sigo e Recomendo, que a graça do nosso Deus invada a nossa família, nosso lar. Aleluia, graças a Deus. Amados, nós vamos orar, entrar na presença do nosso Deus com uma breve meditação que está em Romanos no capítulo 6. Depois você leia, em nome de Jesus. Vou estar resumindo o que nos fala ali acerca do pecado. Amados, você sabe que quando morremos para este mundo, quando entregamos as vidas para o nosso Rei Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos fala que o pecado não tem mais força, não tem mais poder sobre as nossas vidas. E isto é maravilhoso, louvado seja Jesus Cristo, porque a palavra testifica isto. Então aqui nós aprendemos que quando você entrega a vida a Jesus, algo ocorre no campo espiritual. Você agora tem o poder de repreender o mal. Você tem o poder e recebe de Jesus o poder para expulsar aquelas forças que vinham sobre a sua vida e te conduziam aos erros que nós conhecemos como o pecado. O pecado nada mais é do que fazer você se distanciar de Deus. É o pecado que faz separação entre os homens e Deus. É só o pecado. O amor de Deus é incomparável, é inigualável, e Deus nunca deixará de amar os seus filhos. Porém, como foi dito, o pecado ele é uma parede que nos faz divisão. Você fica de um lado e Deus do outro. Com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa parede foi jogada ao chão, de acordo com o que está escrito em Romanos capítulo 6. O véu foi rasgado de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus por causa ou por meio do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Então, quando éramos escravos do pecado, de acordo com a palavra de Deus, nós vivíamos distantes de Deus, nós vivíamos distantes do Senhor, porque servíamos o mundo, servíamos as coisas do mundo. Portanto, todo aquele que morreu em Cristo, quando você entregou a vida a Jesus, agora você também ressuscitou com Cristo. E Jesus, segundo a palavra de Deus, ele não morre mais. Se Jesus venceu a morte e você morreu em Cristo, você também ressurgirá ou ressurgiu uma nova vida, uma nova criatura. E você também não morre mais. Não morre mais não de forma física, porque nós vamos todos um dia, em nome de Jesus Cristo, é a palavra de Deus nos fala, a não ser que venha o arrebatamento neste momento, e irá arrebatar a igreja, os que estão vivos serão transformados. Mas, pela ordem natural da vida, nós iremos morrer. Até a volta de Jesus Cristo, os que estão vivos subirão a encontrar com Ele nos ares. Porém, a segunda morte não vai nos alcançar, porque quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo e nós não estamos mais sujeitos à lei do pecado, o pecado já não é o dominador das nossas almas, das nossas vidas, do nosso corpo, nós não iremos morrer mais. Porque seremos como Jesus é, porque Ele dará a cada um de nós a aparência, estrutura espiritual do seu próprio corpo. Jesus, Ele nos fala isso. Nós seremos como os anjos. Os anjos são eternos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a postura
que nós a todo momento devemos buscar e clamar é um momento de renúncia, é um instante de dizer a toda hora sim para Jesus Cristo, nosso Senhor, e viver em novidade de vida. Não ter uma vida estagnada, uma vida travada, amarrada, parada, mas sempre buscando crescimento espiritual, conhecimento, desenvolvendo dons e talentos, para que a todo momento nós venhamos estar fortalecidos na presença do Senhor, porque quando o pecado bater a porta, quando o inimigo voltar e ficar circundando as nossas vidas, nós teremos resistência espiritual para expulsar o diabo. E nós só iremos conseguir expulsar o pecado, as propostas do diabo, fortalecido na presença de Jesus Cristo. Se morremos com Cristo, então viveremos com Ele para todo sempre, em nome de Jesus. E detalhe, amados, todos nós que estamos agora na presença de Deus, recebemos um chamado. Você recebeu chamado, eu recebi um chamado. E um chamado não é também a garantia que você irá permanecer, porque para permanecer você vai ter que renunciar. E infelizmente muitos não querem renunciar à sua vida com as coisas deste mundo. Você entende que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Então, se você entregou a vida para Jesus Cristo, você quer andar em Jesus Cristo, pode ter certeza, Jesus te alcançou, Jesus te chamou e você disse sim a Jesus. Agora cabe a você, exclusivamente você, a continuar seguindo, andando os passos, pisando as pisadas de Jesus Cristo, fortalecendo diariamente no Espírito, para que você não entre, e nem eu, entre em tentações. O que seria a tentação? E a tentação vem para o crente, a tentação vem para o ímpio. Porém, o ímpio, como ele vai negar a tentação, sendo que ele já está envolvido com as coisas deste mundo, que já até leva para a destruição e a morte? Como que o ímpio vai dizer não e vai conseguir resistir às propostas do diabo? É só por meio de Jesus Cristo. Agora, você que é um crente, um cristão, um servo de Jesus, você vai receber os alertas do Espírito Santo, que vai te mostrar e vai te convencer do pecado. O Espírito Santo vai te mostrar e a todo momento vai te revelar aquilo que é e aquilo que não é para ser feito. O inimigo, a toda hora, a todo momento, ele tem levado e arrastado dezenas de milhares de pessoas de todos os tipos de ministérios, de igrejas, congregações, famílias. Você entende? Ele tem arrastado, porque a cada momento tem criado e colocado um tipo de fala, um tipo de fé, um tipo de doutrina, um tipo de mandamento, aumentando uma coisa aqui, retirando outra coisa ali. Porém, a Bíblia está diante de cada um de nós e muitos não querem ler o que está na palavra do Senhor. Que já que morremos em Cristo, agora morremos para o mundo. E já que vivemos em Cristo, agora vivemos em novidades de vida. A própria palavra do Senhor nos fala que agora que estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Porque não vivemos mais segundo a carne. Amados, viver segundo a carne é viver pecando, buscando o pecado. Muitos crentes, muitos irmãos evangélicos, infelizmente diz a todo momento, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Amado, você foi um pecador. Em Jesus Cristo, Jesus te santificou e te purificou. Está na palavra de Deus. Inclusive até um hino muito lindo quando fala, era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Você entende? Então, na nossa natureza carnal, nós somos sujeitos a pecar. Na nossa natureza humana, nós estamos sujeitos a pecar. Inclusive, o próprio apóstolo João, ele fala, quem vive pecando é filho do diabo. Quem vive pecando não conhece a Deus, não sabe quem é Deus, não entregou a vida para Deus. Eu amo esta passagem quando ele fala, filhinhos,
Se porventura alguém pecar, aqui está nos mostrando que existe sim a possibilidade de alguém pecar, alguém irá e cometer um pecado, né? Muitas pessoas iram, brigam, gritam, mas depois, o que vai acontecer? A pessoa vai pedir Deus perdão e se arrepender, e não mais irá acontecer aquilo. Imagine só para Deus, vendo os seus servos, seus filhos, a qual Jesus Cristo deu sua vida, derramou seu sangue sobre todos nós, todo dia você cometendo pecados, todo dia a mesma coisa. A pessoa roubava, continua roubando. Ah, Deus me perdoa, em nome de Jesus me perdoa. No outro dia rouba de novo. Meu Deus me perdoa, em nome de Jesus me perdoa. Você entende? A pessoa que prostituía, meu Deus me perdoa. Aí Deus perdoa, e Ele perdoa. Deus perdoa. Aí no outro dia de novo, na outra semana de novo. Deus me perdoa, me perdoa. Você entende que chega um momento que aquela pessoa que vive pecando, essa pessoa não tem Deus? Na verdade, ela está distante de Deus porque ela não morreu. Olha o caso da Maria Madalena. A mulher, uma mulher, segundo a palavra de Deus, uma mulher do mundo, uma mulher que vivia na vida, uma mulher que vivia mal falada, uma mulher, até escolher as palavras, porque é ruim, em nome de Jesus, colocar adjetivos sobre a vida de uma pessoa, mas a palavra de Deus fala, dela saiu 7 demônios. Desta mulher saiu 7 demônios. Olha bem, ela não era cheia do Espírito Santo, dentro dela não tinha a virtude de Deus. Ela era morada de demônios. E ela cometia muitas coisas, mas quando ela foi liberta, ela decidiu morrer para o mundo e viver para Jesus. E viveu de verdade, de fato, toda a sua história, segundo a palavra de Deus, a partir daquele momento da libertação, uma nova mulher, perdoada, amada, transformada. E Jesus amava muito a Maria Madalena, devido à sua fidelidade como serva do Senhor. Então nós observamos que nos dias atuais, mesmo estando nas igrejas, muitas pessoas, elas não querem guardar o que está escrito, porque o pecado nos faz separação com Deus. Viver pecando, viver falando mal, fofocando, brigando, tramando coisas contra a vida das pessoas. Quantas pessoas boicotam? Não é verdade, amado? Até entre família, amigos, igrejas, tentam prejudicar o trabalho de uma outra pessoa, dizendo servir a Deus. Não é verdade? Pode atrapalhar o microfone da outra pessoa, ou não regular bem o som na hora da pregação, na hora do louvor que o irmão for cantar. Tudo isso o diabo entra, o inimigo entra para prejudicar a vida de alguém. Posteriormente, se você parar para pensar, essa pessoa vai sofrer, vai chorar, porque essa pessoa está lutando contra a obra de Deus. Então o pecado, ele vem de várias formas. O pecado não é somente o roubo. O pecado não é tão somente a fofoca. O pecado não é tão somente a prostituição. Mas o pecado é o fingimento. Quantas pessoas são fingidas na sua amizade? Fingem ser amigos. Quantas pessoas, amado, querido irmão, você procura, você liga para ela, você quer falar algo, às vezes até sério, importante, a pessoa não te dá atenção, a pessoa não te responde, a pessoa não te dá o retorno. Mas dizendo servir a Deus, estou servindo a Deus. E isto também é pecado, fingimento. Por trás é uma coisa, fala mal da pessoa e na frente é amado irmão, amada irmã, querido irmão, querida irmã. E isto tem muito dentro das igrejas. Porque aonde tem pessoas, tem espírito. E aonde tem o espírito, com toda certeza. Por isso que Paulo fala que nós devemos provar os espíritos. Nós devemos testificar a árvore se ela é bom fruto, se não é bom fruto. Mas infelizmente, como está escrito aqui em Romanos 6, tudo por causa do pecado. Mas se aquele que diz ter o Espírito de Deus, ele vai agir conforme a palavra de Deus, ele vai demonstrar os seus frutos. Ele vai demonstrar, essa mulher, essa irmã, vai demonstrar o seu fruto. Não vai ter engano nem mentira. Vai ter humilhação.
Quem serve a Deus se humilha. Quem serve a Deus se faz o menor. Quem serve a Deus não tem vaidade. Quem serve a Deus, como estava conversando um dia deste com uma pessoa, um exemplo é como o futebol, a partida do futebol. Às vezes o jogador está na frente do gol com a bola e tem 3 adversários, oponentes ali cercando ele para impedi-lo de fazer o gol, e ele olha para o lado, ele vê o companheiro, ele vê ali o seu companheiro de equipe livre, e ele não rola a bola, ele não passa a bola para o outro, que era só o outro dominar a bola e chutar para o gol, mas ele não faz isto porque ele quer resolver tudo sozinho, ou ele não quer dar a honra para o outro, ceder a honra para o outro fazer o gol. Só que ele esquece que ele também participou da jogada, ele estaria participando do lance. Você compreende? Se ele passa a bola, o outro dominaria, fazia o gol, e o narrador ia falar: que lindo passe do jogador tal para o outro, e o outro fez o gol. Não é verdade? Que linda a tabela. Nós no campo espiritual, amados irmãos, ouvintes, queridos irmãos, nós somos assim. Um canta, outro prega, o outro louva, o outro evangeliza, um pastoreia, não é verdade? Chega para o pastor é um homem de Deus, ele cuida da igreja, ele cuida das ovelhas, ele dá oportunidade para os irmãos desenvolverem os seus dons e talentos, porque a obra é de Deus. Ninguém é dono da igreja, o homem não é dono da igreja é Jesus Cristo. Então o pecado nos faz separados de Deus. Se você entregou a vida para Jesus, vive em humildade. É tão bom abraçar alguém humilde. Aonde eu congrego, louvado seja o nome do Senhor, a congregação, a igreja onde nós estamos, em nome de Jesus, tem um irmão que fica na portaria. É bom, quando termina o culto, eu vou lá conversar com ele, nós ficamos conversando. Um irmão humilde, abençoado, irmão Unisiel, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Chego lá, está o evangelista Ricardo parado lá na porta também, em nome de Jesus. Nós ficamos conversando, falando da obra de Deus, organizando um evangelismo em nome de Jesus. Tem o pastor Everton, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, outros presbíteros, missionários, evangelistas, obreiros, as irmãs do louvor, graças a Deus. Então, se todos ali forem sinceros uns com os outros, lógico que eu não conheço o íntimo de todos. Eu sei e eu posso falar do meu íntimo, do meu coração. Eu posso falar daquilo que está dentro de mim, daquilo que me é próprio. Eu não sei o que está dentro do coração dos membros que estão ali sentados, ouvindo o culto, acompanhando o culto, se estão gostando dos hinos, dos louvores, se estão falando que está ruim. Eu não sei, mas isso aí cabe a quem? A Deus. Mas a pessoa que vive assim, falando mal, tentando arruinar o trabalho da outra pessoa, ou depreciando os trabalhos das outras pessoas, essa pessoa ela precisa de conversão, porque na palavra do nosso Deus está escrito que aquele que diz está em Jesus, ou está convertido, mas vive falando mal do seu irmão, essa pessoa ela não tem Deus, ela precisa se converter. Amados irmãos, este programa, esta mensagem, todos nós que estamos aqui, presta atenção, sempre as mensagens são direcionadas para os que estão na obra. Os que estão lá fora, eles vão viver como eles querem, porque infelizmente eles não estão em Jesus Cristo. Os que estão lá fora vão fazer a obra da carne. Então nós temos que orar para eles, para que Deus toque no coração deles, nas mentes deles, que eles venham conhecer a Jesus Cristo, receber Jesus Cristo e mudar a sua história. Mas é muito feio e desagradável para quem diz estar em Cristo e não vive uma vida verdadeiramente na presença de Deus. Vive só de aparência. Eu tenho certeza que você convive com pessoas que têm esse hábito terrível de falar, de criticar, de amaldiçoar coisas que não conhece. Agora, nós sabemos que existem também, como foi mencionado aqui, nós sabemos que existem as perseguições sim, mas, infelizmente, ai desses que perseguem os servos de Deus, ai desses que impedem a palavra de Deus de ser pregado, ai desses que atrapalham a mensagem do Senhor, porque muitos não sabem que estão sendo instrumentos de Deus. E às vezes interrompe, atrapalha a palavra de Deus, e essas pessoas, infelizmente, elas colherão coisas terríveis
porque a palavra do Senhor nos fala isto. Aquele que semeia ervas daninhas e espinhos, também irá colher abrolhos, vai colher. Se você planta uva, vai colher uva. Se você planta espinho, vai colher espinho. Então, ai desses que dizem servir a Deus e não estão servindo a Deus, só tem uma aparência. Como diz o Evangelho, fala, são sepulcros caiados. Sepulcros caiados são belos por fora, porém por dentro é cheio de mortandade. Valorize em nome de Jesus o dom e o talento de cada um. Ninguém é igual a outra pessoa. Todos nós recebemos da mesma fonte, mas uns produzem frutos de uma forma, outros produzem frutos de outras formas, porém que estes frutos em nome de Jesus sejam agradáveis ao Senhor. Que os frutos que nós estamos produzindo sejam frutos bons, em nome de Jesus. Se você louva, louve com alegria ao Senhor. Se você prega, pregue com amor e alegria ao Senhor. Se você cuida, se você tem direção, faça isso em nome de Jesus. Se você faz a dispensação da casa do Senhor, faça com diligência em nome de Jesus Cristo. Cuide-se, porque o inimigo está ao derredor procurando quem possa tragar. Ele está ao derredor da minha vida procurando me tragar. Está ao derredor da sua vida procurando te tragar. Portanto, enche-se do Espírito Santo de Deus, porque quando ele vier, aleluia, estaremos cheios da graça, da unção, do poder do nosso Senhor, e este mal não vai entrar. Não vai entrar. Todo pensamento contrário que tem surgido na sua vida, meu irmão, todo pensamento contrário contra as nossas vidas, nós que estamos pregando, talvez você esteja me ouvindo e o inimigo colocando um pensamento ruim a respeito da minha vida, no nome de Jesus Cristo, pense, e se for o diabo que está colocando isso? E se for o diabo? Pense assim com humildade, e se for o diabo? E se for a minha carne? Sabe o que estaria acontecendo? Estará acontecendo? Você estaria dando lugar para o diabo e perdendo a possibilidade da sua salvação. E quem morre assim, infelizmente, perde a vida eterna. Você que está na casa de Deus, trabalhe com amor. Você que está operando os equipamentos desta rádio, em nome de Jesus, trabalhe com amor. Eu que estou ministrando esta palavra, ministre com amor. Todos que estão pregando o Evangelho, faça com amor, porque esta é a caminhada rumo ao céu. Nós somos amigos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, para longe de nós, todo pecado, toda ira, toda confusão, todo falatório, tudo que não presta, em nome de Jesus. Você que está na tua casa, minha irmã, meu irmão, honre a igreja onde você está. Respeite os trabalhos que você está fazendo. Você do círculo de oração, ore com fé, com amor no nome de Jesus Cristo. Você que é instrumentista, cante, toque com amor em nome de Jesus Cristo. Você que prega a palavra de Deus, missionários, evangelistas, pastores, presbíteros, vamos dirigir sim com alegria, porque é o chamado que o Espírito de Deus nos colocou. Aleluia! Muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque muitos são chamados, mas não querem trabalhar com amor para Jesus Cristo. Ser escolhido é melhor, mas são escolhidos aqueles que se colocam na postura e na posição que Deus quer. Deus deseja que todos nós venhamos nos arrepender e alcançar a salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas nós devemos, em nome de Jesus, já que estamos na seara, agora trabalhar e aceitar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu, em nome de Jesus, ó Pai, aceito o que o Senhor tem me dado, me entregado, colocado nas minhas mãos, Senhor, para fazer. Em nome de Jesus, e apresento este irmão e esta irmã, Senhor, a qual o Senhor tem colocado, Senhor, trabalhos nas mãos deles, Senhor, e que eles estejam felizes com os trabalhos que o Senhor nos deu. Livra-nos de todo o mal, dai-nos sabedoria, porque morremos para o pecado e vivemos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meu Pai querido, abençoe, Senhor Deus amado, este irmão, esse que está acompanhando esse trabalho, este ouvinte desta rádio, dessa emissora tão abençoada, os irmãos, ó Pai, que estão acompanhando pelo canal no YouTube, Senhor, abençoa esta casa, esse lar, expulsa, Senhor Deus, a miséria, a doença, toda a obra do diabo, toda a opressão de Satanás, toda a inveja, Senhor Deus, que tem levantado contra a vida do teu servo, Pai amado, que tem trabalhando. Abençoa em nome de Jesus Cristo o presbítero Evânio, Senhor Deus amado, dando sabedoria, Senhor Deus, unção, Pai,
e usando poderosamente como o Senhor tem usado, aleluia. Abençoa em nome de Jesus, missionária Delvânia, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, colocando sempre, Pai amado, o amor, o carinho, Senhor, sobre essa vida. Abençoa esse casal, abençoa em nome de Jesus Cristo Efraim, abençoe a Patrícia, poderosamente, Senhor Deus, que sejam sempre uma família, sim, unida, abençoada, Senhor Deus, com as mãos estendidas, ó Deus amado, para estar, Senhor Deus, cuidando e abençoando a obra no nome de Jesus. Abençoe, Senhor Pai amado, cada irmão e cada irmã neste momento, Senhor, os pastores, ó Pai, que estão acompanhando esse trabalho, os irmãos aqui desta cidade, ó Pai, que têm acompanhado, os irmãos, a minha família, a minha casa, abençoe minha esposa, abençoe nossos filhos, abençoe em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cunhados e cunhadas, todos, ó Pai, livra-nos de todo mal, para a glória e honra do Teu santo nome, assim seja, amém, e graças a Deus, aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a palavra do Senhor seja luz para os seus pés, seja uma lâmpada para os teus passos, para que você não tropece em nada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.